E diante dessa polarização, desse ambiente tenso em que nós estamos inseridos, e muitos de nós teriam, né, várias histórias para contar, testemunhos de situações provavelmente difíceis, delicadas, que já enfrentaram ou que testemunharam, pelo menos, seja na família, no trabalho, na vizinhança, por conta desse clima pesado que se estabeleceu aqui entre nós. Nós pensamos que seria importante entender alguns princípios, alguns valores da palavra a respeito da nossa vida neste mundo e do fato de que nós estamos necessariamente, até o dia em que Jesus voltar, depois não mais, graças a Deus, mas até lá, nós estamos necessariamente sujeitos a esse ambiente que muitas vezes será hostil à vida que Jesus nos chama para viver. Seja em razão de quem está no governo, no comando, seja em razão da cultura de forma mais ampla, cujos valores parecem se afastar, se distanciar cada vez mais de pelo menos valores nominalmente tradicionais e cristãos, né? Porque não necessariamente o são. Mas o fato é que nós, ao longo dessa série, temos acompanhado a história bíblica, a narrativa da Escritura, e percebido como há um padrão na história bíblica que aponta também para os nossos dias a respeito de como nós devemos nos relacionar com este mundo e com a cultura que nos cerca. E esse padrão é o padrão do exílio. A mentalidade de um exilado é o que nós estamos tentando resgatar a partir da narrativa bíblica e, sobretudo, de um ponto nela, que é o ponto mais baixo, mais trágico da história do povo de Deus, do povo de Israel no Antigo Testamento, que é a ida para o cativeiro babilônico. E nós estamos tentando aprender com eles e com o que Deus os orientou para aquele período da história e depois o que Jesus realizou também, a como nós devemos nos relacionar com a Babilônia do nosso tempo, porque ela continua viva e ativa ainda hoje, embora sob outros nomes. Ao longo dessa série a gente viu que a história bíblica começa num jardim plantado numa terra chamada Éden, que significa paraíso, um lugar onde a terra e o céu são um só, onde Deus e a humanidade vivem em harmonia e governam juntos sobre toda a criação. Mas essa história sai dos trilhos rapidamente. Já em Gênesis 3, com a queda, nós vemos o primeiro exílio acontecendo, e o mais grave, e o que deu origem a todos os demais, foi a expulsão do homem e da mulher do jardim onde Deus os havia colocado. Eles são expulsos de lá, e isso leva a uma espiral descendente, com cada vez mais violência e morte, até o ponto em que nós vemos a fundação de uma cidade chamada Babilônia. Um lugar onde os homens tentaram construir uma torre, a gente conhece como Torre de Babel, mas é a mesma palavra, Babel e Babilônia, uma torre que pudesse tocar os céus para que o nome deles mesmos se tornasse famoso, não fosse esquecido. Deus frustra os planos deles, e a partir daí nós vemos outras cidades e civilizações sendo estabelecidas com governos e impérios cada vez mais malignos, violentos, que oprimem e destroem os outros e, sobretudo, perseguem o povo de Deus. E Deus, então, coloca em ação, começa a mover as peças para que o seu plano de redenção aconteça, e ele faz isso chamando um homem, exatamente do meio dessa confusão toda, lá da Babilônia, um homem chamado Abrão, cujo nome é mudado para Abraão, e a partir dele Deus promete formar um povo, uma nação, que seria instrumento dele para levar sua bênção e a sua redenção para todas as nações. E na história bíblica a gente vai seguindo com a história desse povo. Depois de Abraão vem Isaac, vem Jacó, vem a sua descendência. A gente conhece, muitos de nós pelo menos devem conhecer a história de como eles vão parar no Egito, e depois lá se tornam escravos e são libertos no Êxodo com Moisés. Caminham pelo deserto, recebem as leis de Deus, estabelecem-se como nação, finalmente na terra prometida a Deus lá atrás para Abraão, sob a liderança de Josué. E avançando rapidamente pela história, eles chegam a um ponto alto da sua história, sob o reino de Davi, sob o reino do seu filho Salomão, quando o templo é construído, e parece que finalmente o tempo, então, de exílio chegou ao fim, o tempo de peregrinação, o tempo de escravidão no Egito, o tempo no deserto, que foi um tempo tão difícil. Eles estão finalmente estabelecidos na terra, eles estão no lugar prometido por Deus. Acontece que a história não acaba aí, e o pecado das nações vizinhas entra e se mistura também em Israel, e eles descobrem que a maldade não estava só lá fora, estava neles também, e eles começam a se afastar de Deus, ou a misturar a adoração a Deus com a adoração a outros deuses. A idolatria ganha espaço, e
tudo isso culmina, depois de uma sucessão de reis terríveis, com o exílio babilônico. A grande Babilônia, agora sim estabelecida como o maior e mais opressor império do mundo, invade, destrói o reino de Judá, o reino do sul, leva cativo os sobreviventes, porque muitos morreram ali mesmo. Eles destroem o templo, eles destroem os muros de Jerusalém, e sobra muito pouco para ser contado de história pelos que sobrevivem. Estes são levados ao cativeiro babilônico e se vem diante agora então da seguinte questão: como é que nós podemos viver a nossa fé no exílio? Afinal, a fé deles era extremamente baseada no templo e na terra. Eles iam ao templo oferecer seus sacrifícios, eles iam ao templo para que por meio dos sacerdotes e sobretudo do sumo sacerdote eles tivessem seus pecados perdoados por meio de ritos, de liturgias, de sacrifícios que o próprio Deus havia estabelecido. Eles celebravam juntos na terra dada por Deus as festas, as ocasiões especiais para lembrar do Deus que os havia feito aquela promessa, cujo cumprimento eles estavam desfrutando. E agora eles estão longe dessa terra, eles estão longe desse templo, eles não podem mais oferecer seus sacrifícios, eles não estão mais em Israel, eles não estão mais em casa. E na Babilônia tem outros deuses, na Babilônia tem outros costumes, na Babilônia tem outras práticas, na Babilônia tem muita coisa que não combina com a vida que Deus os chamou para viver. Então as alternativas que se apresentam, pelo menos as duas mais óbvias, e nós temos visto ao longo das últimas semanas esse caminho, a primeira delas é fazer concessões. Como é que eu sobrevivo no exílio? Como é que eu sobrevivo numa terra que não é a minha? Como é que eu me dou bem, ou tento pelo menos me dar bem, no meio de um povo que não é o meu, com costumes diferentes dos meus? Eu faço concessões, eu negocio princípios e valores, eu abro mão de certas coisas para me dar bem, me relacionar melhor, ter uma melhor convivência com as pessoas e com a cultura ao meu redor. E muitos optaram por fazer isso, adotaram costumes babilônicos, adotaram a religião babilônica, adotaram as práticas babilônicas e se misturaram com eles, indo na contramão do que Deus os havia orientado a fazer. Outros optam por um outro caminho, o caminho é rebelar-se, é o caminho de se opor, de fazer a resistência, se necessário até pegando em armas, para impor, na verdade, a sua cultura, os seus valores, os seus princípios. Não interessa que eu estou na Babilônia, Deus é Deus de toda a terra, então a gente vai fazer da Babilônia a nossa Jerusalém, o nosso Israel. É uma outra opção e uma outra mentalidade, e foi uma tentativa de alguns também. Ao longo dos anos de exílio e mesmo depois do retorno para a terra, quando outros impérios oprimiram e escravizaram Israel, mesmo dentro do seu território, muitos grupos, milícias, movimentos se organizaram na tentativa de, por meio da estratégia bélica, militar, libertar Israel novamente, fazer valer a sua soberania. E essas duas opções, esses dois caminhos continuam se apresentando a nós ainda hoje, não é verdade? Porque quando, tudo bem, numa escala muito menor, mas quando eu e você nos vemos num ambiente que é predominantemente contrário e hostil aos nossos valores, aos nossos princípios, ao nosso estilo de vida, às nossas convicções, geralmente a gente adota um desses dois caminhos, não é isso? Ou a gente negocia, a gente faz concessões para a gente manter uma convivência harmoniosa com quem pensa diferente, com quem se opõe à maneira como nós vivemos, aquilo que nós acreditamos. Ou então a gente se rebela, a gente vai para a briga, né? A gente entra nos embates e talvez seja esse o retrato mais próximo dos nossos dias atuais. A gente briga, se for necessário, com familiar, com vizinho, com amigo, com colega de trabalho, seja o que for, mas se pensa diferente de mim, está errado, e se está errado tem que ser derrotado. Então a mentalidade é bélica, a mentalidade é a do conflito, a mentalidade é a do embate. E Deus então fala ao seu povo, a esses que sobreviveram, a esses que vão para o exílio, e parece que Deus tinha uma terceira via em mente quando, por meio do profeta Jeremias, escreve a eles falando de como eles deveriam viver na Babilônia, como eles deveriam se portar lá. E Deus não os chama para uma revolução, e para depor Nabucodonosor e derrubá-lo do trono para que eles fossem libertos. E Deus também não os chama, claro, para uma vida de infidelidade, ou seja, de fazer concessões. Deus os chama para serem uma presença fiel e frutífera em meio à Babilônia.
uma presença fiel e frutífera em meio ao exílio, a viver numa tensão entre lealdade e subversão. E nós vimos como Daniel e os seus amigos, que estavam exatamente lá, nesse contexto, inseridos nessa realidade, parece que entenderam isso, e decidiram não se contaminar com as iguarias do rei desde o início oferecidas a eles, mas manterem a sua fidelidade ao Deus de Israel e às suas leis, mas ao mesmo tempo se disporem a servir o rei e servir a Babilônia e abençoá-la com o seu trabalho. Eles se tornam conselheiros sábios dentro da estrutura de governo da Babilônia e eles servem lá. Aliás, Daniel serve por um longo período, a gente viu isso na semana passada com Samuel. Sucessivos imperadores, até reinos diferentes, impérios diferentes se passam e Daniel permanece lá numa posição de autoridade, numa posição de influência, servindo, mas jamais fazendo concessões, nem tampouco fazendo guerra, né? E a gente viu então nas experiências, o Felipe trouxe uma palavra 2 semanas atrás, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha, ao rejeitarem prostrar-se diante da estátua do rei Nabucodonosor, são lançados na fornalha, a postura que tiveram e a fidelidade a Deus naquele contexto. Na semana passada, a experiência de Daniel e a cova dos leões, uma experiência semelhante, e também a decisão dele de permanecer fiel a Deus e como Deus honrou isso. E nós temos aprendido que devemos permanecer, portanto, como essa presença fiel e frutífera, a despeito das circunstâncias, a despeito do que Deus faz ou deixa de fazer, e fazer isso ao longo de durante um longo período de tempo, perseverando nessa fidelidade, nessa frutificação, mesmo nesse ambiente hostil. Isso não é fácil. Isso não é fácil, e é por isso que nós vamos terminar essa série falando hoje sobre como é que isso pode ser possível. Isso requer um tipo de reconstrução da nossa vida. Nós precisamos aprender a viver dessa maneira, porque não é natural para nós. O natural, como eu disse, é escolher um dos 2 caminhos mais óbvios, uma das 2 vias mais naturais e que a maioria das pessoas opta por uma delas. Eu me amoldo, eu me torno como um deles, eu passo a viver como eles, e é impressionante como o nosso estilo de vida, e eu me incluo nisso, o nosso estilo de vida hoje como discípulos de Jesus, como cristãos, é muito parecido com o estilo de vida de um não cristão, né? Você adiciona o domingo na igreja, para aqueles que têm isso como hábito, você adiciona de repente algumas práticas de leitura bíblica aqui, oração ali, de vez em quando também, quando a gente faz, mas no geral o nosso estilo de vida é muito semelhante. E a mentalidade do exílio nos leva a uma reconstrução da vida por inteiro. Uma reorganização na maneira de viver, porque agora eu não estou em casa. Eu não posso me sentir mais tão confortável assim nesse ambiente se eu quero ser uma presença fiel. Mas ao mesmo tempo eu não posso me isolar de tudo e de todos se eu quero ser frutífero. Percebe? Eu tenho que estar no meio da Babilônia, eu preciso servir a Babilônia, eu preciso amar a Babilônia num certo sentido. Não o sistema maligno, mas as pessoas de lá. Mas eu preciso fazer isso sem abrir mão da minha fidelidade ao Senhor, ao compromisso que eu tenho com Ele de lealdade. Então, como é que isso é possível? E a gente vai aprender que Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para o seu povo, e essa promessa já estava lá naquela carta de Jeremias, no verso 14 do capítulo 29, quando ele disse, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. Isso é tão lindo, né? É como se ele dissesse, esse tempo vai acabar, esse sofrimento vai ter fim, vocês vão voltar, eu vou trazer vocês de volta para casa. E eu vou fazer isso me permitindo ser encontrado, e quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Vocês podem ter a sensação de que eu estou longe nesse momento, que está difícil demais, que vocês estão sofrendo demais, a opressão, a escravização, a exploração, o abuso, tudo parece terrível, mas haverá um momento em que eu vou me permitir ser encontrado de novo. Mas eles precisavam passar por aquele tempo de purificação e transformação para que quando voltassem para casa não fossem os mesmos. Porque se fossem ainda os mesmos, com os mesmos corações, o destino de novo seria exílio. Porque eles repetiriam os erros do passado, eles voltariam a pecar contra Deus, voltariam a adorar outros deuses. Se o coração não mudasse, nada mudaria. Então as circunstâncias poderiam temporariamente ficar melhores e mais confortáveis, mas cedo ou mais tarde eles cairiam outra vez. Então Deus estava interessado em fazer uma obra neles. Antes da reconstrução do templo e dos muros, corações precisavam ser reconstruídos. E a gente vai aprender hoje olhando para um outro profeta que Deus levanta nesse contexto, um profeta que viveu o exílio, um profeta que profetizou durante o exílio, chamado Ezequiel, que chama então o povo de Deus para essa reconstrução,
que convoca o povo para ver uma experiência que só Deus mesmo poderia operar, porque ele diz: sou eu que vou me deixar ser encontrado por vocês. Vocês não têm como fazer isso, vocês estão longe, e no coração de vocês não têm o recurso necessário para encontrar esse caminho de volta. Mas eu vou fazer isso, eu vou tomar a iniciativa, eu vou fazer algo para que vocês retornem, não só para a terra, mas para mim. E Ezequiel, então, que é um desses que foi levado entre os cativos para a Babilônia, ele nos mostra que o arquiteto dessa reconstrução, para usar essa metáfora, já que a gente está falando de obra, de reconstrução, o arquiteto dela é o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo atua, ao longo da história bíblica, na criação e recriação dos filhos de Deus. Quando o homem e a mulher são formados, Deus sopra. E a palavra Espírito na Bíblia é sopro, é vento, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto no hebraico como no grego. É o fôlego de vida de Deus. Então Deus sopra vida nessa humanidade e torna a humanidade um ser diferente de todos os outros criados, porque é um ser espiritual. É um ser que tem capacidade de se relacionar com o próprio Deus, que é Espírito. E o Espírito Santo, ao longo da Bíblia, ele faz várias coisas, mas, sobretudo, ele cria e recria. É Ele quem nos regenera, é Ele que nos faz nascer de novo, sermos recriados para poder glorificar a Deus, viver num relacionamento com Ele. Um teólogo chamado Gordon Fee, ele diz que, mediante Cristo e por meio do Espírito, estamos sendo transformados de modo a carregarmos a semelhança para a qual fomos destinados no princípio. E ali reside a glória, que por meio do Espírito nós não apenas vimos a conhecer Deus, mas viver em sua presença, de modo a sermos constantemente renovados à imagem de Deus. Então, veja a obra do Espírito Santo. A gente pensa no Espírito Santo e muitas vezes nós pensamos no Espírito Santo como aquele que pode fazer os milagres que a gente quer, como aquele que pode nos dar os sinais externos da sua presença, o fogo do céu, o tremelique durante o louvor, né? As línguas diferentes, os dons diferentes. A gente tem essa imagem do Espírito Santo como um ser misterioso, como uma força misteriosa, invisível, que de vez em quando aparece e daqui a pouco desaparece de novo. E o Espírito Santo, de certa maneira, faz essas coisas, mas a sua obra essencial, principal, é em nós para nos transformar naquilo que nós somos destinados desde o princípio a sermos, imagem de Deus. Então Ele está constantemente atuando nos filhos de Deus para promover essa transformação, para nos tornar mais parecidos com Jesus. E é isso que o Espírito, por meio de Ezequiel, estava anunciando que faria no povo de Deus também naquele contexto. Ele queria recriar um povo para que não simplesmente voltasse para a sua terra, pondo fim ao exílio, mas para que fosse um povo diferente, que se relacionasse com Deus também de forma diferente. Isaías já havia anunciado um pouco antes disso acontecer, que a destruição aconteceria, mas também a reconstrução, e que os próprios filhos de Deus seriam instrumentos de reconstrução. Ele diz: eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Jesus arroga para si essa profecia, ele diz que ela se cumpre nele, porque é ele que nos dá do Espírito. E é o Espírito que promove essa reconstrução em nós, para que nós nos tornemos os reconstrutores. Amém? Então há uma vocação em nós para sermos reconstrutores. Reconstrutores de cidades, de nações, de cultura, de famílias, amém? De casamentos, de relação de pais com filhos. Mas primeiro essa reconstrução precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos ser refeitos e constantemente refeitos, e nesse processo de reconstrução seremos usados para reconstruir. E é o Espírito que faz isso. E Ele quer fazer isso, e a gente vai ver como Ele fez, ou anunciou que faria no passado, e está fazendo ainda hoje. Então a reconstrução que Isaías vislumbrou foi porque ele via a iminente ruína e já antecipava o pior, ao mesmo tempo que teve vislumbros do que viria depois, o Messias, aquele que de fato reconstruiria não só Israel, mas o mundo. Agora, a reconstrução que Jesus iniciou não foi a que os judeus esperavam. Jesus fala de nascer de novo e nascer da água do Espírito, por exemplo, na conversa que ele tem com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Mas eles continuavam mais preocupados na reconstrução do status, do poder, da posição de Israel diante das nações. E entre esse vislumbre que Isaías tem e a realização que começa de forma mais clara em Cristo,
nós temos exatamente aquele período da história, o período do exílio, o período do profeta Ezequiel. Ezequiel vai nos ensinar que para sermos reconstrutores precisamos ser reconstruídos. Quem é Ezequiel? Ezequiel provavelmente era um sacerdote. Ele conhecia bem o sistema do templo e ele profetizou justamente no período do exílio babilônico. Ele viveu de perto a destruição de Jerusalém e a ida para o cativeiro. O seu chamado, depois leia, a gente vai ler muito hoje a Bíblia. Tem problema ou não? Tem problema ler muito a Bíblia? Amém? Não tem não, né? A gente vai ler muito a Bíblia, muito o livro de Ezequiel hoje, mas não vai dar para ler o livro inteiro, né? É um livro longo. Então eu recomendo que você leia depois em casa, medite, e você vai ver que nos primeiros capítulos você já vê uma presença intensa do Espírito Santo ali. O chamado de Ezequiel é feito pelo Espírito, ele começa a ter algumas visões, e essas visões são dadas a ele pelo Espírito. Então o Espírito tem uma ênfase muito grande no ministério, ele é enfatizado muito no ministério de Ezequiel. É quem chama, é quem revela, é quem aviva. E Ezequiel começa a perceber, e a gente vai fazer um caminho hoje aqui, pensando nessa ideia de reconstrução, que Deus quer pegar com o seu Espírito alguns materiais brutos que estão disponíveis ali no meio daquele povo destruído, daquele povo exilado, e trabalhar com esses materiais para fazer uma obra nova. Então a gente vai usar essa analogia da reconstrução, a gente vai ver que materiais são esses, e a gente vai ver que obra é essa que o Espírito quer fazer naquele povo, e eu creio também em nós hoje. Amém? O primeiro material que aparece na história são pedras. Então, Ezequiel é o nosso mestre de obras hoje, tudo bem? Se o Espírito Santo é o arquiteto da reconstrução, Ezequiel é o mestre de obras, e a gente tem, o primeiro material disponível são pedras. Dá uma olhada comigo em Ezequiel, no capítulo 11, a partir do verso 18. A gente vai pegar vários recortes de visões e profecias. Então, se você é novo nesse universo de Bíblia e visões e profecias, eu sei que é esquisito, tudo bem? Então a gente tá junto nessa, eu sei que é estranho, eu sei que é difícil, e eu gostaria de ter mais tempo hoje para explicar com mais detalhes, eu não vou conseguir, mas eu creio que você vai conseguir pegar a essência de onde a gente vai chegar. Então me acompanha, a gente vai dar alguns saltos, mas a gente vai começar aqui no capítulo 11, e a gente está o tempo todo aqui dentro do contexto de visões que o profeta Ezequiel tem a respeito desse momento de reconstrução, tá bom? Então vamos lá. Deus falando por meio de Ezequiel, capítulo 11, verso 18. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes, seus ídolos detestáveis. Deus está dizendo que eles vão voltar do exílio, voltar para Jerusalém, voltar para a sua terra e reformar a bagunça de idolatria, de outras religiões que haviam se misturado lá, tá? Darei a eles um coração não dividido, preste atenção nisso, e porém um novo espírito dentro deles. Retirarei deles um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Pulando para o capítulo 36, ele repete basicamente a mesma coisa. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito. Essa é a diferença. Nessa passagem agora, ele diz, não só um espírito, o meu espírito eu porei em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Perceba, o que Ezequiel enxerga, o que Deus revela a ele é que a condição espiritual da sua nação, do seu povo, é a condição de frieza, de endurecimento de coração, de distanciamento em relação a Deus. E por isso não adiantava só tirá-los de lá e transportá-los de volta para a terra prometida, porque o coração precisava mudar. Deus está dizendo, enquanto o coração de pedra não for transformado em coração de carne, vocês não são sequer capazes de me obedecer. Porque é quando vocês tiverem esse coração de carne que vocês terão a condição de obedecer aos meus mandamentos, obedecer aos meus decretos, viverem fielmente conforme eu lhes ordenei. Mas porque o coração de vocês se endureceu, porque vocês se deixaram seduzir pelos ídolos e pelos caminhos alternativos, vocês fizeram concessões, vocês não preservaram a lealdade de vocês a mim, o amor de vocês por mim, então esse coração de pedra agora está distante de tal modo que ele sequer é capaz de obedecer aos meus mandamentos. Então não era um problema de desconhecimento da lei, não era um problema de desconhecimento da vontade de Deus, era um problema de coração. E talvez seja a condição do seu coração e do meu hoje, um coração duro, um coração que por conta das experiências, por conta das dificuldades, por conta das circunstâncias, por conta de um afastamento e um esfriamento gradativo em relação a Deus, se tornou um coração de pedra, já não pulsa mais.
sabe, já não sente mais, já não ama mais, ou se ama, se esqueceu de como expressar esse amor, de como cultivá-lo, de como viver o amor a Deus, de como viver o amor pelas coisas de Deus, de como viver o amor pela palavra de Deus, e deixar esse coração queimar por esse amor, se preencher, ser tomado por esse amor. Então ele está dizendo, eu preciso fazer uma primeira obra, e essa obra é pegar essa pedra, esse coração de pedra, e transformar num coração de carne. Depois, um outro material que Deus mostra que Ezequiel vai ter que trabalhar com ele são ossos. E é talvez a passagem mais conhecida do livro de Ezequiel, capítulo 37, diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Depois no verso 5, assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus, por meio de Ezequiel, está dizendo: olha, a condição de vocês não é só de um coração endurecido, é que a vida inteira de vocês secou. Vocês estão tão longe de mim, e eu que sou a fonte da vida, se vocês se afastam de mim, não há vida mais fluindo a partir de mim para vocês. Então, o retrato espiritual da nação de Israel, lá no exílio, lá na Babilônia, é de um vale cheio de ossos. Existe um potencial mínimo de vida, mas só osso não faz vida. Só osso não é o bastante para que haja vida. Então ele está dizendo, vocês secaram até um ponto quase que sem retorno. Tem osso, mas não tem vida, não tem o resto do que precisa para viver. E ele está dizendo, vocês precisam que eu faça algo para que a vida volte. Tem uma obra que precisa acontecer nesse montão de ossos para que eles voltem a ter vida, e vocês saibam que eu sou a fonte da vida, e não mais se afastem de mim, como vocês fizeram. Eles tinham pedras, eles tinham ossos, era tudo que eles tinham. E não parece um cenário muito promissor, a não ser pelas promessas que Deus faz. Porque um outro material que Deus mostra que será utilizado nessa obra são os ventos. São os ventos. E nessa mesma visão ali, desse vale de ossos secos, verso 8, Ezequiel diz, eu olhei, e aí esses ossos foram cobertos, começou a acontecer alguma coisa, eles foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. E a seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Eu profetizei conforme a ordem recebida, o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. E então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Enquanto a gente não tiver a dimensão, a profundidade do que está acontecendo aqui e de como isso se traduz para o nosso tempo, para os nossos dias e para a realidade da igreja no nosso país, no nosso contexto, a gente vai perder a oportunidade de viver uma experiência parecida com essa. Porque Deus está dizendo, olha, pior do que estar na Babilônia é estar sem mim. Pior do que estar longe da sua terra é estar sem vida em vocês. É olhar em volta e perceber que vocês murcharam, a vida se esvaiu, não há nem esperança, porque só há um montão de ossos secos, e não dá para fazer muita coisa com isso. Mas Deus está dizendo, no momento em que o vento soprar, no momento em que o Espírito vier, e começar essa obra de reconstrução, então aquilo que era só um monte de ossos pode se transformar num exército, e aí já é uma imagem bem melhor, bem mais promissora. Porque há vida, porque há potencial, porque há propósito, porque há missão, porque há sentido. Eu vou soprar o meu vento. Ele também fala sobre
um outro material que é água, que é uma outra analogia na Bíblia para o Espírito de Deus e para a vida de Deus. No capítulo 47, o homem, e aqui é um ser celestial, talvez um anjo, que está conduzindo Ezequiel nessas visões e mostrando, ora uma coisa, ora outra. Então Ezequiel vê de novo essa figura e ele diz, ele me levou, e isso na visão que ele tem, de volta à entrada do templo. O templo lá de Jerusalém, o templo que agora está destruído, mas na visão ele está lá. E eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. E aí, pulando para o verso 6, esse homem, então essa figura, esse anjo, ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? E ele me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei, havia muitas árvores de cada lado do rio. E ele me disse, essa água que está saindo do templo, ela flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra no mar. E quando ela deságua no mar, a água ali será saneada. E por onde passar o rio? Quem lembra da musiquinha que vem à mente agora? Por onde o rio passar... Lembra dessa música? Quem é velho que nem eu? Tem alguém? Ok, se entregou, né? Obrigado. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Verso 12, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a ela, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Para um leitor atento da Bíblia, você meditando nessas passagens, você consegue fazer várias conexões impressionantes, lá com as visões de João no Apocalipse, com esse rio de vida que flui a partir do templo, com a árvore da vida que está, de alguma maneira, dos dois lados, nas duas margens do rio. Aqui ele fala árvores dos dois lados, nas duas margens do rio, produzindo frutas, as folhas sendo um instrumento de cura, remédio, cura para as nações, frutos sendo produzidos em todo o tempo, em toda estação. Lindas imagens de um povo e uma nação reconstruídos. A água de Deus, a água que flui do trono de Deus, do templo de Deus, essa imagem da vida de Deus, do Espírito de Deus sendo instrumento de cura e renovação. Essa água, esse mar onde essa água entra, pela descrição da geografia aqui, claramente é um mar morto. E a gente sabe que até hoje esse mar é um mar sem vida, né? Aliás, ele se chama morto por causa disso, porque tem tanto sal lá que não dá para viver, não tem vida lá. Mas o texto diz, essa água saneia até a água salgada desse mar, e começa a ter peixe, começa a ter animal, começa a ter vida até no mar morto. E é assim que o Espírito de Deus age. Ele age como esse vento que sopra, ele age como esse rio de vida que flui, e por onde ele passa, ele transforma. Transforma vidas que eram como corações de pedra em um montão de ossos amontoados, num poderoso exército, em pessoas cuja vida é a vida do próprio Deus, é o Espírito do próprio Deus. Ele transforma a realidade de uma nação, de um povo, de uma terra árida em terra fértil, uma terra bem regada. Mas o ponto mais triste dessas visões que Ezequiel tem, que depois se reverte também como o ponto mais glorioso, é que um dos elementos necessários nessa obra, nessa reconstrução, estava em falta. Não tinha mais. Faltava glória. Faltava a glória de Deus. Essa provavelmente é uma das passagens mais tristes do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 10. Verso 4 diz, então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins. Se você conhece minimamente a estrutura do templo, você sabe que no Santo dos Santos tem a Arca da Aliança, certo? E há 2 querubins em cima dela, e ali é o lugar que simboliza a presença de Deus. Aliás, não só simboliza, Deus manifestava lá a sua presença, quando o sumo sacerdote entrava para fazer os seus rituais. E essa é a imagem que Ezequiel está vendo. Ele está vendo o templo, e ele está vendo o Santo dos Santos, ele está vendo os querubins, mas ele está vendo a glória de Deus, a presença de Deus, sair de lá. Ela se levanta de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo, o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Até aí não parece estar tão ruim, mas parece que tem alguma coisa acontecendo, um movimento acontecendo. E aí, a partir do verso 18, fica mais claro que movimento da glória do Senhor é esse. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins.
E enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. É difícil explicar tudo isso em pouco tempo, mas precisava de mais tempo. Mas as primeiras visões que Ezequiel tem é de um trono móvel de Deus, um trono com rodas. Então esses querubins estão sobre o trono, mas só que esse trono agora tem rodas. E ele vê nessa imagem esse trono se movendo e saindo do templo. E ele vê esse trono indo para a Babilônia, ele vê Deus lá com eles, eles não estão abandonados, mas ele vê de forma trágica a glória de Deus sair do templo. Os querubins estenderam as asas, se ergueram do chão, as rodas foram com eles, eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. E esses seres viventes eram os mesmos que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, um rio lá na Babilônia, onde ele estava sentado. E percebi que eles eram os querubins. Então veja, tenta eliminar um pouquinho da confusão e das metáforas que a gente não tem tempo para ilustrar agora. Deus é tão criativo, ele poderia ter dito assim, então eu fui embora, né? Ele podia ter escrito assim, mas ele é muito mais criativo do que isso. Então ele dá uma visão com querubins, com anjo, com trono, com roda, e ele mostra para a gente que o trono levantou, os querubins voaram, e ele foi para a Babilônia, e o templo ficou vazio da glória de Deus. A glória se foi. A glória se foi. E há várias poesias na Bíblia hebraica, vários textos que a gente poderia citar aqui para retratar o lamento e a dor do povo de Israel ao constatarem que o templo, outrora tão glorioso, agora carece da presença da glória de Deus. Esse é o momento mais trágico, esse é o momento mais triste. Qual que é, então, a ideia, o projeto de um novo templo? Ezequiel recebe a planta e os detalhes de um templo reconstruído, entre o capítulo 40 e o 42 do seu livro. Mas Deus estava muito mais interessado em reconstruir, como eu disse, um templo feito por corações do que um prédio. E ele mostra para Ezequiel, então, qual é o projeto desse novo templo. E o projeto, em primeiro lugar, é vida e não morte. Lá no capítulo 18 ele diz, portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do Senhor, do soberano Senhor. Arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. De novo, né? Porque já havia causado, eles estavam lá por causa disso. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem o quê? Busquem reconstruir o templo, busquem reconstruir os muros, busquem a glória antiga de Israel, dos tempos de Davi, não. Busquem um coração novo. Busquem um espírito novo. Por que vocês deveriam morrer, nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. É bom a gente lembrar disso nos tempos que a gente vive hoje, né? Porque parece que Deus decidiu ter um lado e matar os outros que estão do outro. É a melhor opção, né? Então, ele não se agrada da morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho planos bons para o futuro de vocês. E a única coisa que vocês precisam fazer é decidir recebê-los. É se voltarem dos seus maus caminhos para mim. É se abrirem para a obra que eu quero fazer, não só fora, tirando vocês do exílio e levando de volta para a terra, mas sobretudo dentro, no coração. Coração novo, espírito novo. Arrependam-se. Arrependam-se e vivam, porque o arrependimento é a porta de entrada para a vida no reino de Deus. O projeto é também fechar as brechas e erguer um muro, para que a história não se repita. No capítulo 22, ele disse, olha, eu procurei, eu tentei, eu não queria que tudo isso tivesse acontecido, eu não queria que vocês estivessem aqui, mas eu procurei entre eles, entre o meu povo, um homem, uma pessoa que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, a fim de que eu não a destruísse. O problema é que eu não encontrei ninguém. Triste, né? O próprio Deus olhar para o seu povo e dizer, eu procurava um intercessor. Eu procurava alguém que olhasse para a corrupção e para tudo que estava acontecendo e dissesse, basta, eu vou orar. Eu vou interceder, eu vou clamar, eu vou me humilhar, eu vou buscar ao Senhor em favor do meu povo, em favor da minha terra. Eu não vou me conformar com tudo isso que está acontecendo, com as concessões, com as confusões. Eu vou orar, eu vou ser um intercessor, eu vou me pôr na brecha, olha só, diante de mim e em favor da terra. Isso é o nosso chamado, gente, como igreja.
A gente se coloca diante de Deus, mas não em favor só próprio, em benefício próprio, para dizer, Deus, me dá o que eu quero, Deus, faz por mim, Deus me cura, Deus me abençoa. A gente pode colocar as nossas questões e deve lançar sobre Ele as nossas ansiedades, os nossos pedidos, mas Deus continua em busca de intercessores. Pessoas que se colocam diante dEle, mas não em favor só de si mesmos, mas diante dEle em favor dos outros. Diante dele em favor da terra, diante dele em favor dos oprimidos, diante dele em favor dos injustiçados, dos abusados, dos que não têm ninguém para defendê-los. Mas ele não encontrou. E ele continua buscando. Será que ele vai encontrar no nosso tempo? Será que ele tem encontrado entre nós? Quem se ponha na brecha, quem tape as brechas e erga um muro. O projeto dele é Deus, o próprio Deus habitando entre nós. Ele disse no capítulo 37, a minha morada estará com eles. Quando essa obra estiver completa, é de novo na visão dos ossos secos. Quando eles voltarem a viver, quando houver um espírito novo, um coração novo, eu vou morar com eles. Não é que eles vão morar numa terra e vai ter um prédio, um endereço, onde de vez em quando eu me manifesto lá. Eu vou descer para morar com eles. Eu vou fazer deles a minha habitação. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. O projeto é Deus não só habitando, mas reinando e pastoreando sobre eles, sobre nós. Ele diz, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. E eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Deus já havia dito que da descendência de Davi, da linhagem de Davi, viria o Messias. Que não seria só mais um rei humano, mas seria o próprio Deus vindo resolver a bagunça que a gente criou. Então ele está dizendo, esse descendente de Davi, esse da linhagem de Davi virá, mas serei eu mesmo para reinar sobre eles. E aí sim eles poderão me obedecer. Eu não vou reinar como os reis humanos reinam, eu vou reinar como um pastor que cuida das suas ovelhas. Esse é o projeto. Então qual é a imagem da obra completa? Quando você vai construir, eu não sei se já viu a experiência, mas a gente construiu, não sei se dá para colocar no passado assim, porque a obra parece que nunca termina, né? Tem 6 anos que a gente começou, já mora lá, mas tem muita coisa por fazer ainda na nossa casa, na casa que Andressa e eu construímos. Mas um dos momentos mais legais que antecedem a construção é o tal do dia em que o arquiteto vai te entregar um 3D. Gente, eu fiquei emocionado nesse dia. Porque parece que a casa já está lá, né? Você tem a sensação, pô, está pronto, já posso mudar? Posso morar lá? Porque o negócio é muito real e você vai andando, parece que tem um bonequinho lá, você tem a visão dos ambientes, você vê o quarto, a cozinha, tem até móveis, né? Você já vê decorado. Seria bom se, né, o dinheiro também viesse com essa facilidade para você deixar com aquela aparência, mas não vem, essa parte tudo bem. Dá mais trabalho. Mas o 3D é um momento maravilhoso, você vê a obra concluída. E Deus revela para Ezequiel, por meio de Ezequiel, uma imagem dessa obra concluída. Quando esse processo terminar, quando o Espírito vier e soprar e essa água fluir, quando vocês se arrependerem, se vocês escolherem esse caminho comigo, quando tudo isso acontecer, como é que vai ser isso? E aí a primeira coisa que acontece é que a glória volta. Capítulo 43, a visão que eu tive agora era como a que eu tinha tido antes, quando ele veio para destruir a cidade, como as que eu tinha tido lá na Babilônia, junto ao rio Quebar. Eu me prostrei, rosto em terra. Acho que Ezequiel, a essa altura, já está vacinado. Ele fala, que mais que vai vir, né? Ele já se prostrou logo, acho que, Senhor, misericórdia, né? Assim, já teve, né? Tem muita coisa difícil aqui, me poupe um pouquinho, né? Mas dessa vez ele se prostra, mas o que ele vê é que a glória do Senhor entrou no templo. A glória do Senhor entrou pela porta que dava para o lado leste. Por onde ele saiu, ele entrou. Então o Espírito pôs-me de pé, levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ele é renovado de esperança por perceber que quando essa obra fosse completada, a glória retornaria. Só que essa glória, e isso vai ficar evidente para nós agora quando a gente avança na história e olha para Jesus, aquele que realiza essa obra com seu Espírito em nós, essa glória não volta para encher só um templo, essa glória volta para encher um povo. Quando Jesus vem, o apóstolo João descreve assim a sua vinda: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como Deus havia dito para Ezequiel que faria, né? Eu vou morar com eles. E nós vimos o que? A sua glória. É a glória como do Filho único do Pai, como aquele Davi que ele havia prometido que viria para reinar. E ele era cheio de graça e de verdade.
Jesus disse aos seus discípulos um pouco antes de ir à cruz: eu vou pedir ao Pai e Ele vai dar outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, só que agora vai ficar ainda melhor, Ele estará em vocês. É o Espírito em vocês, não só com vocês, mas em vocês. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, a eles, aos gentios, a esses que eram como exilados e forasteiros, ainda mais até do que o próprio Israel, porque não faziam parte das promessas, pelo menos não inicialmente, mas deveriam ser alcançados por aqueles que eram parte da promessa. O Espírito fala por meio do apóstolo Paulo a esses que estavam fora. Deus quis dar a conhecer entre eles a gloriosa riqueza deste mistério, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual que é a esperança da glória futura? É o fato de que essa glória já habita em nós hoje, aqui, ou pode habitar se ainda não habita, porque é Cristo em nós. Então a gente pode estar na Babilônia, mas a gente pode estar, de certa maneira, experimentando casa, lar, descanso, porque é Cristo em nós a esperança da glória. Não são as circunstâncias, não é o governo ideal, pode não ser o cenário que eu gostaria, mas eu tenho a esperança da glória porque Cristo está em mim e com Ele o seu Espírito. E em 1 Pedro, no capítulo 2, versos 4 e 5, Pedro diz: à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, veja, não é uma pedra, não é o coração de pedra mais lá de Ezequiel, a realidade de um povo frio, distante, mas o próprio Cristo se revela como uma pedra, mas uma pedra viva, uma pedra que serve de alicerce e fundamento para que nós sejamos também como pedras, mas não corações de pedras, vidas como pedras vivas usadas para a construção de uma casa espiritual. Ele está nos utilizando, nos usando como essas pedras vivas na edificação, não de um templo apenas, como o templo que Israel ansiava ver reconstruído, mas uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Então essa é a obra concluída, esse é o alvo, é para isso que nós estamos caminhando, são esses que nós estamos nos tornando. Um povo refeito, um povo reconstruído, corações de pedra dando lugar a corações de carne, ossos secos sendo preenchidos, tomados de novo por tendões e juntas e músculo e pele e vida, sopro da vida de Deus, a água de Deus fluindo, o Espírito de Deus nos enchendo, nos curando, nos restaurando, fazendo para si mesmo um povo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, para que essa glória possa habitar a nossa vida e se manifestar a partir dela. E para vivermos isso, então, gente, para que isso seja real para a gente precisa se submeter a uma reforma diária. A uma reforma diária. Jesus diz: olha, todo dia você vai ter que passar por essa reconstrução. Porque ela não acontece de uma hora para outra, instantaneamente, magicamente. Não tem nenhuma oração que eu possa fazer hoje, ou que qualquer outra pessoa possa vir e fazer hoje, que complete essa obra em você ou em mim, de forma automática ou instantânea. Porque Deus nos chama para uma jornada com Ele. O exílio durou mais de 70 anos. E mesmo depois que eles voltaram, outros impérios vieram e eles continuaram se afastando de Deus no coração e adorando outros deuses e se misturando com outras culturas, e foi preciso que o próprio Deus viesse na pessoa de Jesus para morrer, para se sacrificar em lugar deles e de nós, para abrir o caminho para que esse Espírito então completasse a obra. E agora o que a gente faz é se submeter a ela e dizer: Senhor, então eu quero caminhar contigo, eu quero viver, ainda que na condição de exilado, mas eu quero viver essa jornada em direção à transformação, a uma vida diferente. Eu não quero viver uma vida como qualquer outra pessoa vive, mas eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, a vida no teu Espírito, que nem sempre vai ser uma vida marcada pelos sinais e os milagres, as evidências exteriores,
A gente canta uma música, cantou hoje uma música, diz a atmosfera mudou, teu espírito está aqui, tem evidências ao redor, mas sabe de uma coisa? A maior evidência que Deus quer é você, sou eu. A evidência da obra do seu espírito devemos ser nós, o seu povo, a sua igreja, num tempo de ódio e confusão, expressando amor e paz para as pessoas, vivendo o fruto do espírito e manifestando, evidenciando a sua obra de transformação na nossa vida. Então a gente está ansioso para ver as coisas mudarem ao nosso redor, mas será que elas estão mudando em nós? Porque o Espírito vai usar você e a mim e a nós juntos como igreja para mudar o que está lá fora. Mas Ele quer primeiro mudar o que está aí dentro, o que está aqui dentro. Ainda tem muito de pedra no nosso coração, que não se sensibiliza, que não chora, que não se quebranta. Ainda há muito osso seco, sem vida, murcho, que precisa ser reavivado pelo Espírito de Deus, para que a gente volte a sonhar com o que pode ser a nossa vida, se nós andarmos mais intimamente com Ele. Nós ainda precisamos dessa água que cura e que restaura as feridas, porque a gente ainda está muito preso em nós mesmos, e as nossas dores são legítimas, são válidas, são reais, as minhas são, as suas são, mas Deus quer curar, amém? Ele quer nos tirar dessa condição de inércia, para uma vida mais plena e abundante, como a gente foi desafiado pela Carol mais cedo a viver. Mas é só o Espírito que pode fazer isso. Eu não posso, você não pode, a política não pode, ninguém pode a não ser o próprio Espírito de Deus. Então a gente precisa se colocar diante dele e clamar. E clamar. Senhor, talvez como Ezequiel a gente só vê osso seco, coração de pedra, escombros, ruínas, mas o Senhor é o arquiteto dessa reconstrução. E nós estamos aqui. O que nós temos para entregar é muito pouco. Pedras e ossos, mas Ele vem com o vento, Ele vem com a água, Ele vem com a glória que se foi, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, feche seus olhos. O livro de Ezequiel termina com uma linda promessa, daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Ele não está aqui porque a gente depôs o imperador da Babilônia e obteve a vitória no nosso braço. Ele não está aqui porque a gente aprendeu a conviver fazendo pequenas concessões e a gente acabou ocupando os espaços de influência. Ele não está aqui porque a gente, uma vez libertos, conseguiu reconstruir os muros e o templo e voltou a oferecer sacrifício. Tinha sacrifício antes. Só que tinha sacrifício para Deus e para Baal, tinha para Deus e para Moloque, tinha para Deus e para os ídolos. E talvez seja essa a realidade da minha vida e da sua. Tem espaço para Deus na nossa vida, mas será que tem só para Ele? Ou será que tem coração endurecido por conta dos ídolos que nós erguemos também no coração e ainda não aprendemos a derrubar, a renunciar? Seja o dinheiro, sejam as nossas convicções que a gente tenta impor à força sobre quem pensa diferente, seja a nossa posição e influência, seja o nosso estilo de vida, um apego excessivo talvez à aparência, ou ao status, ou à influência, poder, seja o seu trabalho, a sua carreira, que consome toda a sua energia, o seu tempo, e você não tem tempo e agenda para andar com Jesus de verdade, para estar em comunhão, para uma vida mais dedicada a buscá-lo, a conhecê-lo, a se relacionar com Ele. Seja um relacionamento, um namoro, qualquer outro que você sabe que se tornou um ídolo no seu coração e tem afastado você de Deus, algo que deveria te aproximar dele, tem te afastado, tem sido um empecilho, mas pelo apego do coração, você não consegue mais ouvir a voz do Espírito te chamando para uma reforma. Está duro e precisa ser quebrado, precisa deixar de ser de pedra para se transformar em coração de carne outra vez. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito está aqui, amém? Porque Ele está em nós, Ele está em nós. Então Ele quer fazer essa obra e Ele pode fazer. Mas o chamado continua o mesmo. Por que vocês deveriam morrer, nação de Israel? Arrependam-se e vivam. Então o que é que você precisa colocar diante de Deus? Só você e Ele sabem. Eu sei o que eu preciso e eu quero fazer isso agora e eu gostaria que nós fizéssemos juntos. Pai, nós reconhecemos que em nós há somente pedra e osso.
É a sensação muitas vezes que nós temos, e sobretudo em dias tão delicados, tensos, difíceis como esse que temos vivido, é difícil encontrar o caminho de esperança. E por mais que a gente queira acreditar que alguma coisa vai mudar, se um candidato ou outro vencer, se um partido ou outro estiver à frente, a gente sabe que na prática só o Senhor pode mudar a nossa vida e a nossa experiência do que é viver de verdade. Senhor, mesmo nas melhores circunstâncias, a nossa alma tem sede de Ti. E as riquezas não podem saciar essa sede, os relacionamentos não podem, o status, o trabalho, as viagens, as compras, os filhos, cônjuge, ninguém, nada é capaz de fazer isso. Há uma condição do nosso coração que só o Senhor é capaz de mudar, de transformar, de saciar. E nós temos sede. Senhor, nós temos anseio por mais da Tua presença. Deus, por uma caminhada mais íntima com o Teu Espírito. Senhor, por águas mais profundas com o Senhor. Nós precisamos que esse rio passe para nos curar, Deus, de nós mesmos. Nós precisamos que esse vento sopre para nos pôr de pé, porque muitos de nós estão abatidos e cansados. E nós precisamos desse refrigério que vem da Tua presença. E eu clamo, Pai, por uma igreja viva em nome de Jesus, a começar desta pequena comunidade, Pai, que o Senhor decidiu plantar no coração de Brasília. Pai, traz vida para a Igreja Verdes. Sopra a Tua vida. Eu não posso fazer isso, eu preciso desse sopro também. Sopra vida sobre nós, Pai. Vem com o Teu Espírito, que nós não sejamos uma igreja que funciona bem por causa das estruturas ou por causa das estratégias. Que nós sejamos uma igreja viva, sendo constantemente reavivada por Ti, pelo Teu Espírito, pela Tua presença, por uma postura de humildade diante do Senhor, para dizer: nós nos arrependemos e nós precisamos. Faz a Tua obra em nós, e Pai, faz a Tua obra na Tua igreja, no nosso país. Deus, que dias difíceis esses. Nós estamos tão prontos a condenar, a acusar, a criticar, a separar, a dividir. Nós temos erguido muros, mas não os muros da intercessão. Nós temos erguido muros que servem de barreira, para não tocarmos uns nos outros, para não convivermos. E nós pedimos perdão. Põe estes muros abaixo. Nós erguemos agora um muro de intercessão, Pai, que impeça o juízo. E nós clamamos com humildade pela graça e o favor do Senhor sobre a Tua igreja, no nosso país, na nossa cidade, para que viva um tempo de avivamento genuíno, Pai. Não um avivamento só de barulho e emoção, mas de transformação de coração, que nos leve a amar, que nos leve a pacificar, que nos leve a perdoar, que nos leve a, com mansidão, caminhar em unidade. Nós realmente precisamos do Senhor, Pai, e somos gratos porque o convite foi estendido a pessoas como nós. Pela graça de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse Espírito que nos foi dado, que é derramado sobre nós, e nós clamamos: enche-nos mais e mais desse Espírito, para que a nossa vida resplandeça a Tua glória, que não habita mais em prédios, mas habita em corações, habita no Teu povo, habita na Tua igreja. Manifesta essa glória aqui entre nós, em nome de Jesus.